Olá, estudantes do terceiro ano! Agora nós vamos retomar um pouco mais os estudos do nosso componente curricular Artes. Eu sou o professor André e vamos então agora avançar um pouco mais nos conhecimentos sociais e culturais nacionais, brasileiros aí sobre artes. Bem, o nosso tema da aula de hoje é patrimônio cultural. Esses elementos que são considerados patrimônio cultural nacional, eles estão presentes no nosso dia a dia e vão fortificar as nossas identidades enquanto nação e até mesmo como povo mineiro. Então eu gostaria que você pensasse um pouco aí que elementos são esses que constituem a nossa identidade mineira. Aqui nós temos algumas imagens. Bem, nós temos aqui a imagem de uma igreja. Nós temos a imagem de um sino, nós temos a imagem paisagística ali de algumas montanhas e também temos um famoso alimento que caracteriza a nossa culinária mineira, que é o queijo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esses elementos dentro da nossa cultura? Bem, o objetivo da nossa aula de hoje são dois objetivos principais. Conhecer o conceito de patrimônio e cultura e diferenciar patrimônio material e patrimônio imaterial. Bem, para a gente poder entrar nesse conceito, que é um conceito importante, patrimônio cultural, a gente precisa entender primeiro e relembrar, na verdade, o que é cultura. É uma palavra que está na nossa boca, no nosso dia a dia sempre, e que muitas das vezes a gente tem dificuldade de dizer o que é. Bem, vamos dizer então que a cultura é a identidade de um povo e que essa identidade ela tem significados compartilhados, Ou seja, a gente tem elementos que várias pessoas conseguem identificar e criar significados com ela. Vamos aqui analisar essa imagem que está do lado. A gente tem no meio uma mão tocando um pandeiro, nós temos um casal dançando, nós temos uma mulher dançando sozinha e temos ali atrás uma mulher segurando duas taças e escrito caipirinha. Ou seja, a caipirinha ela é considerada uma bebida nacional, Ou seja, ela faz parte da nossa identidade cultural, ou seja, uma bebida que ela está sempre presente com a gente. O samba te remete ao quê? O pandeiro, O pandeiro ele remete ao quê a você? E também esse casal dançando ali, será que eles estão dançando o quê? E como estão dançando? Então, a gente vai compreender que a cultura vai haver membros da mesma cultura, compartilham conjuntos de conceitos, imagens e ideias que lhe permitem sentir, refletir e, portanto, interpretar o mundo de forma semelhante. Eles devem compartilhar, em um sentido mais geral, os mesmos códigos culturais. E que códigos culturais são esses? O primeiro código cultural que a gente assimila é a própria linguagem. Ou seja, o modo como eu me expresso. Dessa maneira, quem me ouve entende o que eu estou querendo transmitir, comunicar. Esse é um elemento, então, que ele vai fazer que pessoas consigam se identificar. Ou seja, você está conseguindo me entender porque você domina esses mesmos códigos linguísticos, ok? Bem, e agora a gente vai chegar na centralidade do nosso tema de hoje, que é o patrimônio cultural. Bem, a história do patrimônio cultural, ela vem de um momento um pouco crítico da história da humanidade, que vai ser rememorada a partir da Revolução Francesa. O que aconteceu na Revolução Francesa? As pessoas da cidade e até mesmo do campo, a sociedade rural, estava muito cansada das monarquias absolutistas, ou seja, somente o rei que decide tudo o que vai acontecer com essa sociedade.
Então, muito indignados com isso e com vários problemas econômicos acontecendo no país, eles decidiram que era momento de haver uma mudança na Constituição daquele país. E o que acontece? Eles conseguem, então, tirar o rei do trono e instaurar uma república. E quando eles fazem isso, eles falam assim, precisamos destruir tudo isso que a monarquia construiu, toda essa memória de um rei controlando toda a nação. E para isso eles começam então a destruir os quadros, destroem os monumentos, destroem tudo aquilo que faça remeter que houve uma monarquia, que houve um momento onde somente uma pessoa decidia tudo, né? E isso também porque existia, né, dentro de um governo monárquico, um pouco aí, né, vamos chamar de um egoísmo, né? Tudo muito pensado a partir dele, para ele. Um grande exemplo de monarquia foi Luís XIV, né? Que tinha até um outro nome, né? Que era o Rei Sol. Ele era uma pessoa muito egocêntrica, né? Ele construiu vários quadros, monumentos dele, né? Ou seja, para poder relembrar dessa herança, dessa figura do rei para a sociedade. Isso, então, dentro da Revolução Francesa, foi um problema muito grande. E as pessoas falaram, não queremos mais esse tipo de modelo para nós, esse tipo de sociedade para nós. Então, começou-se a destruir tudo aquilo. Mas nem todo mundo achava que tinha que destruir, que precisava guardar, preservar aquilo, porque aquilo fazia parte da história daquele povo. Por mais que a gente não queira mais uma monarquia, não é necessário eu destruir tudo, né? E foi aí que a gente vai ter os primeiros movimentos de preservação de imagens, de bens que foram considerados, então, bens culturais, ok? E aí, qual que é a definição de patrimônio? A palavra patrimônio tem origem do grego, pater, que significa pai ou paterno. Portanto, patrimônio está relacionado com tudo aquilo que é deixado de pai para filho, de geração em geração. Porém, o patrimônio passou a designar os bens materiais e imateriais, considerados importantes para a identidade da sociedade. Ou seja, esse termo, esse conceito patrimônio cultural, ele foi criado para designar tudo aquilo que a gente vai decidir eleger como um bem cultural, ou seja, como um elemento que vai caracterizar a identidade de um determinado povo. Então, cada sociedade vai criar, então, lógicas de patrimonialização, né? Que são procedimentos para catalogar e preservar, para que isso não se acabe, para que isso não se deteriore, ok? E aí, cada país vai criar os seus institutos que serão responsáveis por dar manutenção e cuidar desses patrimônios, daquilo que foi escolhido, foi eleito como identidade daquele local. E aí a gente vai conseguir aprofundar um pouco a partir daí. O primeiro que a gente tem é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, que ele vai receber todo esse arcabouço nacional, né, que vai atingir todo o país, todo o nosso país, né, o Brasil. O segundo é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. E um outro órgão muito importante é a Unesco, né? A Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, que vai ser esse instituto que vai contribuir mais ainda para que os países desenvolvam procedimentos para que esses bens não se acabem, não se percam, e tudo isso
continuidade às identidades do povo, né? Isso é muito importante, gente, porque uma nação ela precisa de memória, né? Para que a gente consiga, então, criar identificação entre as pessoas. Você já viu essa placa que tem aqui no slide? Olha só, essa placa marrom. Essa placa marrom, ela vai significar que nós temos ali um ponto turístico na cidade. Mas aquela imagem que está desenhada das duas mãos protegendo aquela figura, ela significa patrimônio cultural. E aí, os patrimônios culturais podem ser de naturezas muito diferentes. Podem ser arquitetônicos, paisagísticos, urbanísticos, podem ser arqueológico, né? Então, essa plaquinha, quando você vê ela, uma placa marrom, você vai entender que é um atrativo turístico. Ou seja, as pessoas vão ali para visitar e conhecer a cultura daquele lugar, daquele espaço. E quando você vê essas duas mãozinhas, quer dizer que aquilo é um bem cultural daquela cidade. Bem, eu moro numa cidade onde ela é parte da história de Minas Gerais, a cidade de Santa Luzia, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela faz parte da Estrada Real, que foi esse caminho que era feito de transporte do ouro até o Rio de Janeiro. E ali sempre tem muitas dessas placas identificando tanto as atrações turísticas quanto os espaços que são preservados e que recebem um cuidado especial. Como a gente disse anteriormente, esses patrimônios culturais, eles tanto podem ser protegidos pela esfera nacional, como pela esfera estadual e também pela esfera municipal, né? Os municípios, por mais que não tenham um instituto específico, as secretarias de cultura, elas têm a função de identificar que elementos são esses, para que elas possam receber os cuidados necessários para que essa identidade continue viva, preservada, ok? E é a partir daí que a gente vai poder adentrar nos duas diferenciações muito importantes que você precisa desenvolver a partir da aula de hoje, que é os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais, né? Ou seja, nossa sociedade tem maneiras de produzir cultura de maneiras diferentes. Bem, o patrimônio material, segundo o IPHAN, são todos os bens tombados de natureza material, que podem ser imóveis como as cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais, ou móveis como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Ou seja, se a gente relê isso aqui, o que a gente consegue identificar? Que todos esses elementos que foram citados ali são aqueles que são palpáveis, que existem fisicamente em algum lugar. E eu vou guardar ele, eu vou preservar ele, para que ele não se perca, que ele não deixe de existir. Como eu estava dando o exemplo para vocês, eu moro na cidade de Santa Luzia. E lá nós temos também uma rua direita, que é uma rua tradicional em Minas Gerais, não é? Então, essa rua, a rua direita, ela é tombada, né? Ou seja, quando a gente fala que um patrimônio é tombado, quer dizer que ele é protegido para que ele não seja modificado, para que ele preserve todas as características que fizeram ele ser aquilo que ele é. Então, todas as casas daquela rua não podem sofrer alterações pelos seus moradores. Independente de quem mora, de quem vende, de quem compra, aquele imóvel, aquela fachada tem que continuar da mesma maneira. Porque senão a gente vai perder esse elemento cultural e histórico da cidade tão importante. Ok? Então, quando você ouvir falar sobre patrimônio cultural, você vai entender que o patrimônio material é todo aquele que existe fisicamente, que eu consigo ver, visualizar ele ali, aonde ele está. Então, as igrejas, né, capelas, quais outros elementos, patrimônios
materiais existem na sua cidade? Museus, casa de cultura e etc. E tudo que está dentro desses espaços podem constituir também como patrimônio cultural, né? Os arquivos, as fotografias. E aí, para que isso aconteça, uma equipe interdisciplinar tem que analisar todos esses documentos para verificar se aquilo realmente vai constituir um bem cultural daquela cidade, daquele estado e etc. Bem, e aí eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos, né? Aqui nós temos a primeira imagem, na cidade de Mariana, né? Que é um lugar também que foi tombado, pelo patrimônio cultural. E ao lado nós temos um patrimônio cultural tombado, mas que é de natureza paisagística, né? É um patrimônio natural, que é o Vale do Rio Doce, né? Que é o Parque Estadual do Rio Doce. Bem, sabendo que o patrimônio material é tudo aquilo que tem fisicalidade, o patrimônio imaterial são os bens culturais de natureza imaterial, dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênica, plástica, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Ou seja, o patrimônio imaterial ele não pode ser tocado, né? Ele não pode ser apalpado, visto com os olhos, mas ele se manifesta em momentos específicos e efêmeros muitas das vezes, né? Ou seja, o modo de fazer alguma coisa vai fazer que aquilo se torne um patrimônio imaterial. E a gente vai conversar, vou te dar um exemplo daqui a pouquinho, sobre que patrimônio imaterial tão importante existe em Minas Gerais, que faz que esse modo de fazer seja tão específico apenas da nossa cultura, e é por isso que ele precisa ser preservado, né? Então, por exemplo, olha que interessante, uma feira específica que aconteça na sua cidade, ele pode ser um patrimônio cultural da sua cidade, né? Ou seja, essa feira, esse modo que essa feira acontece, é um modo específico da sua cidade. Que outros elementos podem existir na sua cidade que podem ser caracterizados como patrimônio imaterial, né? Ou seja, é um saber, é um acontecimento que tem hora, lugar e modos específicos de acontecer. Então, como eu disse para vocês, um desses modos, um desses saberes imateriais que nós temos é o queijo. O queijo mineiro, ele foi tombado como patrimônio imaterial. Por quê? Porque ele tem um modo de ser feito muito específico que é encontrado somente em Minas Gerais. Então, esse modo de fazer é o nosso patrimônio. Não é o queijo em si, que ele sim é concreto, você consegue pegar ele, mas o modo de fazer você não pega. E um outro patrimônio imaterial existente em Minas Gerais, eu coloquei aqui a imagem de uma igreja, mas eu queria falar de um outro patrimônio, que é o tocar os sinos das igrejas. Isso foi tombado como patrimônio imaterial, né? Aqui nós temos a igreja do Bom Senhor de Jesus de Matozinhos, em Congonhas, né? Mas eu quero que você pense que a maneira de tocar os sinos mineiros nas igrejas mineiras é um modo tradicional e cultural e que se tornou um bem para nós, ok? Bem, temos aqui a imagem de cerâmicas do Jequitinhonha, né, do Vale do Jequitinhonha, que também é um patrimônio cultural nosso. E com essa imagem eu quero encerrar a aula e agradecer você por ter acompanhado até aqui. E caso tenha tido alguma dúvida, não deixe de consultar o seu PET e mandar dúvidas para o nosso Tira Dúvidas, ok? Muito obrigado!